dá pena, pode dar pena de demissão, dependendo do ato, pode dar pena de suspensão, e muitas vezes o cara não está em serviço. É isso, tá? Isso, demissão de forma incorreta, você provando, você é reintegrado, tá certo. Bacana, foi? Tá? Eu vou falar sobre esses assuntos aqui, vou falar de vacância e tá maneiro, tá? Pra gente passar para outro assunto. Bom, então vamos lá. O que acontece? Anderson, e como assim pro resto da tua vida, que a tua mãe falou? Sim. Você, quando é aposentado, você deixa de ser servidor público? Claro que não. Você continua, é o resto da tua vida. Pode ter pena? Pode. Não é assim, eu sou aposentado, eu vou aloprar. Não, pô. Você pode ter penalidade. Qual o nome da penalidade? Cassação de aposentadoria e disponibilidade. Ok? Tá? Como assim cassação de aposentadoria e disponibilidade? Como assim? Para aquele indivíduo que foi aposentado, dependendo do que ele cometa. Como eu falei para vocês, aliás, minha mãe que falou para mim, né? Você vai ser servidor público para o resto da sua vida. Entendeu? Beleza? Então vamos supor que eu seja aposentado e o estatuto fala muito sobre isso. Questão do álcool, né? Eu fique aí bêbado aí, perambulando pela rua bêbado. Eu sou aposentado, vivo na sarjeta bêbado. Já sou aposentado, não posso ser demitido, correto? Mas eu posso ter, com penalidade o quê? A cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Eu sempre lembro do episódio, nessa época eu estava no Estado, né? Também, com uma das matrículas, e o que acontece? O atraso, né, do Estado, pagamento, essas coisas todas, inclusive vai sair concurso do Estado, a gente tem turmas, tá? Pessoal que quiser ingressar nas turmas do Estado, vai ser aberto na primeira semana após a prova de São Gonçalo, tá? Tem um valor promocional lá, se eu não me engano, acho que é R$170, a taxa única. É bem baratinho mesmo, completo o curso. Aí tá, beleza, tava lá o negócio do Estado, aí o cara se fardou de oficial do bombeiro, foi vender ovo em Belfor Roxo, na feira. Pô, quer dizer, mas ele é aposentado. Não importa, ele tem penalidade. Qual é a penalidade? Ele pode ter multa. E ele pode ter o quê? A suspensão também, porque, né? Metade do salário dele vai ser ali convertido em multa. E pode ter também o quê? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Pode perder. É que a gente fala perder a aposentadoria. É isso. Tá? Só que não existe esse termo, perder. É o quê? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ok? Beleza? Meus amigos, outro assunto que cai muito em prova, para a gente já ir para outra matéria, porque senão a gente vai atrasar muito. Vamos lá. Vacância. Vacância significa o quê? Vaga. Vaga. Vacância é vaga. Pensa assim. Então, meu amigo, como assim? Vai ter a vaga lá, surgiu a vaga. Como assim surgiu a vaga? Surgiu a vaga por meio de exoneração. Beleza. O indivíduo foi lá, o cara foi exonerado. Foi exonerado? A vaga que ele estava ocupando, o carro que ele ocupava não ficou vago? É isso que é vacância, é vaga. Ficou vago, não ficou? Porque ele foi exonerado. Então, exoneração é uma forma de vacância. Demissão. Demissão é uma forma de vacância? Porque é uma forma de vacância. O cara estava trabalhando, o cara foi demitido. Fez M, foi demitido, correto? Então, o carro dele ficou vago, não ficou vago? Vacância não é vaga? Então, foi demitido. Promoção. Promoção também é uma forma de vacância. Por exemplo, ele trabalhava lá e foi para um outro cargo, porque foi promovido. Aquele cargo dele ficou vago, não ficou? Então, a vacância. A aposentadoria. A aposentadoria também é uma vacância. Ele estava trabalhando, foi aposentado,
Obviamente, vacância, surgiu a vaga. Posse em outro cargo de acumulação proibida. OBS é vedado qualquer forma de acúmulo de cargo público, exceto nos seguintes itens: 2 matrículas de magistério, 1 matrícula de magistério e uma técnico-científica, ou 2 na área médica, 2 como médico, 2 como enfermeiro. Ok? Beleza? Tranquilo? Ou seja, o que significa isso? Você só pode ter uma matrícula. Você pode ter 2 matrículas só nessas situações que eu estou falando. 2 como professor, 1 como professor pesquisador, 2 como médico ou 2 como enfermeiro. Se você intercalar uma com a outra, não pode. Ficou claro? Ah, acumulou. Acumulou? Foi demitido. Foi demitido, opa, surgiu a vaga. Vacância. Falecimento é uma vacância. Por que falecimento é uma vacância? Porque o cara estava lá, correto? Morreu. Morreu? E morreu. Surgiu a vaga. Vacância. Readaptação. Problema na minha voz, tive que sair, fui readaptado. Ficou minha vaga lá, outra pessoa teve que ocupar. Ou seja, que isso? Vacância. Readaptação. Ficou claro? Fala, alguém vai chamar para falar alguma coisa? Fala comigo. Não? Estou ouvindo vozes, é? Já? Já estou ouvindo vozes? Acúmulo. Só é permitido 2 de professor, 1 de professor e uma técnico-científica. O que é isso? Professor pesquisador. Ou 2 na área médica, 2 de médico ou 2 de enfermeiro. Ou técnico de enfermagem, 2 na área médica. Fala comigo. Não. Geral. Chega de matrícula, colega. Eu conheço gente, tem aluno meu, cara, que tem 3, 4 matrículas. Tá irregular, tá, gente? Vira e mexe. Antigamente não cruzava, não pode não, pela lei não. Quando eu falo pela lei, gente, é porque o Brasil, não aposentar, a outra já quer, a Sueli já quer se aposentar. Calma, minha filha. Vamos passar nessa prova primeiro. Tô brincando. Se aposentar, só vai poder se aposentar em 2 matrículas. Inclusive, claro, pô, você está irregular, está ilegal. Tá? Você não pode nem ter 2 matrículas, mais de 3 matrículas. Ah, caiu tudo. Caiu tudo. Inclusive, na aula passada, a gente falou, na minha outra aula que eu dei, acho que foi ontem, né? Anteontem, sei lá. Eu falei sobre aposentadoria, que é muito bacana, né? Porque é uma dúvida muito grande. Eu vou, depois com mais tempo, falar, mas eu vou até citar para você, né? Aposentadoria, tem aposentadoria integral, compulsória, né? Aposentadoria voluntária. Então são 3 modalidades que você tem de aposentadoria, né? Aquela por aposentadoria por insalubridade, né? No caso por invalidez, no caso, melhor dizendo. A aposentadoria por invalidez, que é no caso aquela de acidente de serviço, por moléstia profissional, situações do tipo, é uma invalidez com proventos integrais. Você ganha tudo, beleza, maneiro, tranquilo. Só para não ficar sem resposta, outra oportunidade, eu detalho mais isso, tá? Estou respondendo a colega ainda, só um minutinho. A aposentadoria compulsória é aquela aos 70 anos de idade, atenção, não é 75 não, é 70. É o que? Proventos proporcionais, tá? Ao tempo de serviço e contribuição. A aposentadoria voluntária, né? É aquela aposentadoria que você tem de forma integral, 35 anos homem, 30 mulher. No caso do magistério, 30 homem, 25 mulher. No caso, isso integral. Se for proporcional, aí, de uma forma geral, 30 anos homem, 25 mulher. Beleza? Só para não ficar sem resposta, a minha colega vai sair uma outra oportunidade, né?
cai muito em prova também, tá bom? Fala, quem me chamou aí? Tô ouvindo vozes? Fala aí. Fala aí comigo. Nós que, assim, em termos de educação, que criamos essa subdivisão entre a gente mesmo, tá? De você ter ali essa ideia de que, pode, né? Fundamental 1, fundamental 2, mas na verdade não tem essa divisão, ok? Beleza? Visto isso, muito interessante, um ponto muito importante que nós temos que sempre destacar, beleza? Característica que você tem em relação a tudo isso, tá? Bom, falando mais sobre isso, né? Temos algumas características importantes, né? Parte geral que cai em prova, né? Frequência, 75%. Educação, ensino fundamental e médio. Se for educação infantil, é 60% a frequência mínima, né? A carga horária. São 200 dias letivos, excetuando exames finais, quando esses ocorrerem. Então, uma coisa muito importante, exame não conta como dia letivo, tá? Dia letivo significa o quê? Dia de aula mesmo, letivo, ok? E outra coisa, essa é a carga horária da educação básica. Então, se ele perguntar para você qual é a carga horária da educação infantil, essa daí. Qual é a carga horária do ensino médio? Qual é a carga horária do ensino fundamental? Qual é a carga horária do EJA? Isso mesmo. Tem gente que acha que tem que fazer divisão no EJA. Não. Essa é a carga horária, 200 dias, 800 horas, excetuando exames finais. Qual é a carga horária da educação especial? Beleza? Essa aí. Pode falar. Oi? A creche? Não. Entra porque o que acontece? Veja bem, isso na lei, pelo menos. É uma etapa da educação básica, né? No caso da educação infantil. Só que a creche, o que acontece? A matrícula é facultativa. Outra coisa também que a gente falou, né? Até falamos, se eu não me engano, ontem, na aula da turma. Eu falei o seguinte, olha, matrícula é facultativa não significa dizer que o poder público, uma coisa é oferecimento, outra coisa é matrícula. É diferente, né? O poder público, ele é obrigado a oferecer. Ou seja, a prefeitura tem que dar creche. É isso que eu quero dizer. Agora, você vai matricular seu filho se você quiser. É assim. Vai ficar sem filtro e todo mundo entendendo. Beleza? Tranquilo? Show. Oi? Oi? Não. Creche 0 a 3. Pré-escola 4 a 5. Outra coisa também. Não existe idade quebrada na LDB, meu amigo. Então, ó, macete pra galera, se liga. Tá fazendo tua prova. Aí caiu lá. Não sei quantos anos e não sei quantos meses. Opa, tem meses? Porra, tá errado, não é aquela. Então tá fazendo a tua prova, se liga. Ele quer a alternativa correta. Tu já descarta ela. Ele quer a alternativa incorreta. Incorreta é ela. Porque não tem meses. Tu pode abrir de cabo a rabo a LDB, tu só vai achar número redondo. Tá? Eu sei que na prática pode ter idade de corte. Eu sei que na prática tem esses bagulhinhos mas na teoria não. Fala comigo. Educação especial, EJA, educação técnica, ensino técnico, ensino à distância, educação rural. Hora aula. Hora. Isso. Beleza?
Foi? Maneiro? Mas assim também não cai com esses detalhes não, gente. Poxa, mas só pra galera ter uma ideia em relação ao que é isso. Tá? Mas pode tirar a dúvida, estamos aí para tirar todas as dúvidas. Bom, visto isso, né? Falar sobre um assunto aqui pra galera aqui, ó. Muito importante pra galera se ligar aqui. Vou falar de uma modalidade que cai muito em prova. O EJA. O EJA, que cai muito em prova, beleza? O que é o EJA? Porque, Anderson, primeiro, por que é uma modalidade? Porque é um modo. É um modo, é uma modalidade. Antes de ter essa ideia, essa vibe de modalidade, como é que era a educação? Como eu costumo dizer, eles colocavam tudo no mesmo balaio, como se fosse um balaio de gato, sem exagero. E ó, meu irmão, a educação é essa, acompanha se você puder. Se você não acompanhar, é porque você é burro. Ou seja, todos os ônus do não aprendizado era jogado em cima do aluno. Então chegava ao cúmulo de uma alfabetização de adultos, o cara ensinar para o cara silabicamente. B com A, Bá, Bé, Bi, Bobu. Porra, meu irmão. Tá lá o cara barbudão, velhão, cheio de cabelo branco. Bá, Bé. O cara se sente ridicularizado. Não é? Então, o pessoal parou, o pessoal falou assim, pô, meu irmão, estamos evasão pra caraca, não cumprir a finalidade, não estamos alcançando a efetividade do que a gente quer. Beleza? Então, o que nós temos que fazer? Somos obrigados a fazer. Vamos criar um modo de ensinar diferente, uma modalidade. Legal. EJA, ensino de jovens e adultos. Quem é esse cara do EJA? São todos aqueles que estão com atraso escolar. Como assim, professor Lúcio Dionísio? Atraso escolar. Atraso escolar. Não concluíram a etapa da educação básica, né, na idade certa. Vamos dizer assim. Então, exatamente por isso que o EJA, ensino de jovens e adultos, ele tem uma única exigência, que é a idade. Para você matricular no EJA, a questão é a idade. E a idade que a gente está falando é exatamente o quê? De acima de 15 anos para o ensino fundamental, acima de 18 anos para o ensino médio. Então vamos lá. Se eu tenho acima de 15 anos, eu posso ser matriculado no fundamental. Se eu tenho acima de 18 anos, eu posso ser matriculado no ensino médio. Ok? Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Maneiro, né? Show? Dúvidas, perguntas, colocações? Comentários? Bacana, né? Maneiro. Pode continuar? Pode, né? Tá bom. Fala comigo, Flávio. Fala comigo. Não entendi. Repete de novo a pergunta, Flávio. Frequência. Ah, tá. Tá falando da frequência que eu tô falando lá na frente. Ah, tá. Frequência mínima. Infantil 60%. 60%. Fundamental 75%. Médio 75%, né? No caso, mesma coisa que fundamental. Foi? Tá. Vamos lá. Outra. Então, gente, visto tudo isso, olha que coisa bacana. Visto tudo isso, você pode matricular um indivíduo no EJA sem ele ter tido a escolaridade anterior? Pode. Anderson, o indivíduo, ele nunca estudou. Ele pode ser matriculado no ensino médio se ele tem mais de 18 anos? Pode. Pode. Mas Anderson, ele nunca teve acesso à escola, à educação formal. Sim, mas ele pode. Né? Ele pode.
Por que ele pode? Porque é independente da escolaridade anterior. Beleza? Tranquilo? Mas Anderson, pô, ele não sabe, entre aspas, nada. Não é bem assim, gente. Ele não é uma tábula rasa, correto? Concordamos com isso. Ele tem conhecimentos prévios, não tem? Beleza. Mas Anderson, poxa, aquele conteúdo formal ele não teve. Afinal de contas, ele nunca foi para uma escola. Ok. Então o que tem que ser feito com ele? Tem que ser feito um acompanhamento. Ele vai ser matriculado no ensino médio, mas vai ser feito o quê? Um acompanhamento a ele. Até porque, qual é a vibe que nós estamos hoje que vai cair na tua prova? Estamos dentro de uma educação inclusiva. E o que é uma educação inclusiva? É gerar possibilidades, é isso. Educação inclusiva é possibilidades. Gerar possibilidades a todos aqueles que foram excluídos ao longo da história da educação. Como assim, professor Anderson Dionísio? Aqueles que foram excluídos ao longo da história da educação. Sim. Exemplo. O ser humano que foi excluído por questões financeiras, aquele cara que foi excluído por questões étnicas, por questões de sexo, por questões de gênero, por questões, de necessidades especiais. Deficiente físico, psíquico, ok? Então, obviamente, educação inclusiva não é só essa relação, tá? Tá no slide lá que eu enviei para você ver depois com calma, tá? A aula de hoje não dá tempo nem para mostrar o slide muito não, mais isso aí mesmo, tá? É o resumo. É exatamente essa questão, e você criar uma forma de incluir. Inclusão, gente, é diferente de integração. Integração, o indivíduo está junto, mas está no papel passivo. Então o moleque está lá na sala de aula, só que está assim, ó. Inclusão é ele estar junto, mas exercendo o quê? Um papel ativo. Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Maneiro, né, gente? Tranquilo? Muito bom. Foi? Bacana, bacaninha. Tá? Bom, outro assunto, dentro de legislação, que é muito importante para cair em prova, é a famosa BNCC, famosa Base Nacional Comum Curricular. Meus amigos, a BNCC, preste atenção, é um documento que foi aprovado no final de 2017, entra em vigor em 2018 em diante e vem caindo tudo que é prova. O que é a BNCC? A BNCC é um documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Ok? Beleza? O que é isso? Ela não define o currículo. A BNCC, atenção, isso cai muito em prova, ela não é definidora do currículo. Olha o termo. Ela é norteadora do currículo. Então, substitui definidora por norteadora. Por que norteadora? Porque ela vai direcionar, ela vai nortear o quê? O desenvolvimento do currículo das escolas. Porque, afinal de contas, o currículo das escolas não é formado só pela BNCC. Beleza? Por isso ela não define o currículo. Ela define o quê? Vamos lá. As competências gerais do que deve ser ensinado em todas as escolas do Brasil. Uma coisa chamada núcleo comum. Todo mundo tem. Núcleo comum. Tá? Rápido. Quando eu ingressei no serviço público, minha primeira matrícula foi de magistério do Estado.
Metropolitana 5, Caxias. Quando eu entrei para dar aula, o professor, eu cheguei pro diretor, e aí, qual é a matéria? O que eu compro? Não, dá o que tu quer. É assim. Eu fiquei pensando, caraca, eu tô aqui uma matéria, outro de história dá em outra matéria outra coisa, outro de história dá em outra coisa. Quer dizer, cada um dá uma coisa. Ou seja, literalmente é um bunda lelê. Sim, era um bunda lelê. Hoje, pelo menos, sobre esse aspecto, houve um avanço. Por quê? Porque a BNCC, ela segue o princípio da equidade, que nada mais é do que gerar possibilidades iguais a todos. Pelo menos das competências essenciais serem aquelas mesmas. Então não importa se você está em Rondonópolis, em Rondônia, ou se você está, em Itaocara, Rio de Janeiro. As competências do núcleo comum são as mesmas. Só que o currículo das escolas, ele não é formado apenas pela competência do núcleo comum. Por isso que a BNCC não define o currículo, norteia. Ele é formado pelo quê? Pelo núcleo comum e pela parte diversificada. Ah, tá. Chegamos ao ponto. A parte diversificada, ela é o quê? Estabelecida pelo quê? Pelo projeto político-pedagógico das escolas, pelas diretrizes da Secretaria de Educação e até mesmo, claro, pelo plano de aula do professor, pô. Entendeu? Eu queria ter mais tempo para vocês, cara. Assim, o bom mesmo foi a turma extensiva que a gente teve aí, do início, cara, que foi antes de sair o edital, porque o nosso curso é curso mesmo, não é curso aventureiro que abre só por causa de edital, não. Entendeu? Cara, que a gente pôde detalhar mais coisa, falar sobre várias coisas. Falei que professor não é vira-lata, Falamos de incumbência dos docentes, de várias coisas e que cai em prova, claro. Não é aqui pra galera ter consciência só de classe, não. É cair em prova, pô. É cobrado, é teoria, pô. Entendeu? Então, enfim, o que acontece? Vamos lá. Parte diversificada. Secretaria de São Gonçalo, por exemplo, entende, inclusive cobra no concurso, inclusive daqui a pouco vamos falar sobre isso, que é interessante que o aluno tenha conhecimento sobre história e geografia do município. Beleza. Show. Brasil. Legal. Então todas as escolas da rede ensinam sobre história e geografia de São Gonçalo. Isso é o quê? Parte diversificada. Projeto político-pedagógico. Projeto político-pedagógico cai em prova, PPP, nada mais é do que um documento norteador. Já bebi 4 garrafas agora, hein? Das ações da escola. Projeto político-pedagógico, ele vai trabalhar em cima da estrutura organizacional da escola, como a escola se organiza, vai trabalhar em cima dos projetos de decisão, vai trabalhar em relação do Grêmio Estudantil, vai trabalhar com relação à participação da comunidade e vai trabalhar também em relação à estrutura do currículo, na parte diversificada. Por quê? Porque vai ser discutido dentro do projeto político-pedagógico o quê? Que disciplinas podem entrar para aquela determinada escola na parte diversificada. Então veja bem, se você trabalha numa escola rural, é interessante que ela tenha disciplinas ligadas a jardinagem, agricultura, plantio.
a relação que a pessoa tem com a terra. Eu, por exemplo, trabalho em escolas, maioria delas urbanas, né? Se bem que Santa Isabel e Coaxindiba são meio que na transição do urbano e rural, né? Mas enfim, por exemplo, o Jockey. O Jockey que eu trabalho é uma escola urbana, é uma escola dentro de comunidade. É interessante ali no Jockey, talvez não é interessante a agricultura, né? Talvez não tenha nem onde mais o cara plantar ali, não é? É interessante o quê? Ali, cidadania, ética. Eu participei da construção do projeto político pedagógico da escola lá. Cidadania, ética. Por quê? Cidadania são direitos e deveres. E você há de concordar comigo, Santa Isabel, no papel é rural, né? Eu trabalho lá em Santa Isabel, minha colega minha lá de Santa Isabel, você? Ah, então, beleza, delicinha, show de bola. Tá vendo? Ah, legal, Fabiane, beleza, show. Porque Santa Isabel, até a pracinha ali, né? É mais ou menos ali, né? Mas é bem rural, porque é extremo, né? Guaxindiba também, de repente, até rural também. A realidade ali é muito, assim, é de transição, né? Mas na prática pode ser até transição, mas na teoria eu acredito sim que é rural. Né? Assim, é difícil a gente avaliar isso, porque por isso que o projeto político pedagógico precisa participar. Aí tu me deu o gancho para eu explicar, que é o que eu quero explicar, que é o que cai em prova. Quer ver? Por isso que o projeto político pedagógico exige o quê? A participação de todos na sua formulação. Principalmente, assim, junto com a comunidade escolar, a comunidade local, para entender a demanda da comunidade. Então, por exemplo, é rural no papel, legal, mas a comunidade chega lá e fala assim, olha só, ninguém aqui mais trabalha na agricultura. Não tem mais sítio aqui, não tem mais fazenda aqui, a exceção lá do deputado que tem fazenda lá, mas ninguém tem. Ninguém trabalha mais nisso. Então talvez a realidade mude, né? Então, por quê? Porque o projeto político pedagógico, ele nasce em cima de duas concepções, é isso que eu quero dizer. O papel social da escola, quer dizer, a escola integrada junto à sociedade, e o princípio de gestão democrática, ou seja, participação e atuação de todos. Todos. Foi? Maneiro? Tranquilo, né, gente? Muito bom. Maneiro. Delicinha. Fala comigo. Quem falou? Fala aí. Primeira vez que você foi minha aluna? É minha aluna? Primeira aula que tu assiste? Já assistiu alguma aula minha?